melhor Brasileirão desde o de 2020, tá? Com toda certeza absoluta, tá? Bora lá falar do Internacional. O Internacional ganhou ontem do Cruzeiro, tá? Por 2-1, com boa atuação, tá? Uma atuação segura. Até os 44 minutos do segundo tempo, o Inter tinha uma partida controladíssima, tá? O Inter tinha a partida na mão. A quem tá falando que o Inter mexe mal, deve achar que o Inter no banco deve ter o Bellingham, deve ter o Modric, deve ter o Toni Kroos, deve ter o Lionel Messi. Não, o Internacional, não, o Eduardo Cudê não tem culpa que o elenco foi montado por um retranqueiro, tá? Porque se tu olhar o banco do Internacional, o Inter vai ter uma penca de volantes. O único jogador com opção de velocidade para substituir o Wanderson é o Jean Dias, tá? O elenco do Internacional reserva para o Ener Valencia, o Luiz Adriano, tá? Então não me cobre, não cobra que o Cudê mexe mal. Ah, tirou o Alan Patrick e o Arangues juntos. Vocês já olharam a idade do Alan Patrick e do Arangues? O Inter jogando de 3 em 3 dias. O Inter joga de 3 em 3 dias e vocês querem que o Arangues e o Alan Patrick joguem todos os jogos? Não, calma lá, né? Calma lá, porque né, eles não são nenhum garoto, tá? Nenhum dos dois é garoto. Ah, o Inter adora sofrer, o Inter adora se complicar. Era um momento do jogo onde o Inter tinha a partida controlada. Se não fosse o Fabrício Bustos querer sair driblando no meio campo e gerar uma jogada de contra-ataque pro Cruzeiro, a gente tava falando de um 2-0 extremamente seguro da equipe do Internacional. O Inter jogou muita bola ontem, tá? O Johnny, que volante é o Johnny, tá? O Johnny tá vendido pra Europa, vai ser um ótimo volante no futebol europeu. E a torcida chata do Internacional, porque o Inter tem a torcida mais chata do Brasil, lá no início do ano, com o Mano Menezes, que é um destruidor de talentos, falava, né, que era bagre, que o Johnny não sei o que, fizeram até tweet em outras línguas, né, pra criticar o Johnny, que só tinha 21 anos, atacaram covardemente o Johnny, que é um jogador de muito potencial e vai dar dinheiro pro Internacional e vai fazer muito sucesso na Europa, tá? Porque ele é um ótimo volante e fez mais uma boa atuação ontem, foi o melhor jogador do Internacional em campo. Que mais, né? O Wanderson que com o Mano Menezes, todo mundo fala não fazia gol, não sei o que. Olha só, né? Agora com o Eduardo Cudê ele faz gol, né? Ele participa mais. O Wanderson, ele já tem mais de 10 assistências e mais de 10 gols na temporada. O que vocês querem criticar o Wanderson? Ah, é um ponta que não faz gol. Bom deve ser o Pedro Henrique, que faz 8 gols no Gauchão e não faz um gol no Campeonato Brasileiro. Esse deve ser o ponta favorito da aldeia, né? A imprensa gaúcha ama. A imprensa gaúcha, quando o Internacional perdeu para o Coritiba e empatou com o América, atacou o Cudê, pediu demissão e tudo mais, mas ninguém está falando neste momento que desde a eliminação do Internacional para o Fluminense, o Inter é o segundo time com a melhor campanha do futebol brasileiro. Ninguém está falando disso. O Palmeiras, um recorte, trouxe aqui pra vocês, tá? Recorte de pontos no Brasileirão desde a eliminação do Inter pro Fluminense, tá? Palmeiras, 15 pontos, Bragantino, Inter e Atlético Mineiro, 13. Ou seja, o Inter tem a segunda melhor campanha desde que foi eliminado pro Fluminense. O Inter deu resposta. O Inter não tem culpa se o Inter teve uma sequência com 5 derrotas consecutivas por 2 gols de diferença com o comando do Mano Menezes. O Internacional conseguiu fazer uma partida pífia contra o São Paulo, perdendo de 2-0 no Morumbi, contra o Atlético Paranaense perdendo em casa, depois perdeu pro Atlético Mineiro fora por 2-0, aí depois o Internacional perde por 2-0 contra o América Mineiro e é praticamente eliminado da Copa do Brasil para este América Mineiro, que é um time horroroso, né? E consegue tomar uma tunda no Grenal, porque o que o Grêmio fez no primeiro turno foi um massacre no Internacional. O Inter jogou muito mais que o Grêmio nesse último Grenal, mas o que o Grêmio fez no primeiro turno foi um massacre com o Internacional de Mano Menezes. Mas ninguém fala que lá no Sul, que o Inter tem a segunda melhor campanha do Brasileirão desde que foi eliminado na Copa Libertadores. Ninguém fala. Sumiram os elogios. Os mesmos que criticam toda a derrota do Internacional não apareceram ontem, né, pra falar da vitória do Inter contra o Cruzeiro, curiosamente, né? Mano Menezes, na semana passada, deu letrinha por estar a 1 ponto na frente do Internacional e agora ele já está atrás do Inter. Agora o Inter já passou o Corinthians. Toda essa soberba, Mano Menezes, por uma rodada,
Mas que rancor que tu tem nesse teu coração, Mano Menezes. Ao invés de reconhecer os teus erros, tu faz um trabalho péssimo no Corinthians. Tu tem 9 jogos à frente do Corinthians e 2 vitórias. E uma dessas vitórias foi num frangaço do Bento na última quarta-feira. Foi num frangaço do Bento na última quarta-feira. É isso que tu tá se vangloriando na imprensa, Mano Menezes? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ao invés de reconhecer que fez um péssimo trabalho em 2023, eu ainda te valorizo, porque em 2022, se não fosse tu, o Inter provavelmente não teria ido pra Libertadores. Então eu te valorizo, mas tu pisar em cima do clube, porque se não fosse o Internacional, teu último trabalho teria sido num Bahia rebaixado pra Série B. E aí tu não teria vaga em nenhum time do futebol brasileiro se não fosse o Internacional, tá? Ah, Renato Portaluppi, também vou falar do Renato, tá? O Renato foi dar letrinha falando que o Inter fez 1 ponto contra Curitiba e América, e o Grêmio que fez 1 ponto contra Goiás e Vasco. Aí tu não fala, né, Renato? Aí tu não vai falar, tu não vai pegar o microfone e falar que o Grêmio fez 1 ponto contra o Vasco, que era o lanterna do brasileiro, e contra o Goiás. Isso tu não vai falar, né? Que foi um gol no sofrimento ainda, né? O Grêmio empatou o jogo no sofrimento contra o Goiás. Mas aí eu te pergunto, o técnico do Internacional vai vir no microfone atacar? Não. Porque ele tá focado. Porque ele tá fazendo um excelente trabalho. Ele tá fazendo um excelente trabalho com esse elenco do Internacional. O Inter não ia para uma semifinal de Libertadores já fazia 7 anos. O Cudê, com 3 meses de trabalho, colocou o Internacional lá, ganhando na altitude, eliminando o River Plate, que era um dos favoritos a essa taça, tá? Muito provavelmente, se o River Plate não é eliminado, o River poderia estar na final, nesse final de semana, porque era um excelente time comandado pelo Demichelis, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. O Inter não ganhava do Cruzeiro no Mineirão pelo Brasileirão há 36 anos. E aí precisa de uma derrota pra pedir a demissão, pra pensar em outros treinadores, pra pedir o Odair Hellmann. Eu sei que é oposição, os nomes, caso o Cudê não fique, são Sampaoli ou Odair Hellmann. Aí a gente pensa em rebaixamento, né? Vamos manter o trabalho, aquilo que eu falei no primeiro bloco, que nenhum trabalho de imediatismo dá certo, vale muito pro meu time do coração, vale muito pro Internacional, tá? O Internacional tem um bom trabalho, tá? Um bom trabalho com o Mano Menezes, e não fosse um bom trabalho com o Cudê, perdão, não fosse 10 minutos, o Internacional estaria decidindo a Libertadores. Não fosse 3 erros do René, o Inter estaria decidindo a Libertadores. Então calma e paciência, tá? Calma e paciência, só isso. Todo mundo quer ser o Fluminense, o que o Fluminense foi nesse final de semana. Mas ninguém quer passar por esse trabalho. Ninguém quer esperar. Ninguém quer que um técnico do Internacional com proposta e modelo de jogo tenha 1 ano de trabalho, tá? Então eu fico indignado, tá? Porque o que eu vejo desses influenciadores, né? Eles querem a tragédia do Internacional, porque eles lucram através da tragédia do Internacional. Pra eles não é bom o Inter tá lá em cima. Pra eles não vão ganhar mais em dólar se o Internacional tiver nas cabeças. Eles vão ganhar bem na crise. Inventar uma crise, olha, desnecessária, tá? Porque a gente exclui esses 2 jogos, a gente tá falando do Inter que vem de 2 vitórias fora de casa, do Inter que atropelou o Grêmio no Grenal, do Inter que vem jogando muita bola e atropelou o Santos no Beira-Rio. Então paciência, tá? Quando a gente vai falar de Eduardo Cudê, porque ele faz um excelente trabalho, ele tá sendo atacado de graça, ele nunca atacou a imprensa, a única coisa que ele paga por ser criticado é ele ser argentino. E ele não dá informação pra esses influenciadores, pra esses comunicadores, tá? Então, é essa a minha visão sobre o trabalho do Eduardo Cudê. Se o Internacional quer pensar em ganhar alguma coisa, gauchão tem que começar mantendo o trabalho. Porque é um bom trabalho, e ele com tempo de trabalho, ele montando um elenco, né? Porque esse elenco foi montado pelo Mano Menezes por um retranqueiro. O Inter tem, olhando pro banco, 2 laterais direitos, tem um zagueiro da base, tem 3 volantes, 1 ponta, que é o Jean Dias, pra colocar, e 2 atacantes, que são Luiz Adriano e Pedro Henrique, que são 2 péssimos atacantes. Então esse elenco não foi montado por ele, tá? Não foi montado por ele. Vamos esperar ele ter uma janela de transferências, vamos manter o trabalho, vamos manter a coerência, porque o Internacional vem plantando.
Mas se tu quer colher, tu não pode cortar a raiz. Tu tem que continuar. Tu tem que continuar regando. Tu tem que continuar acreditando. Tu tem que continuar botando no sol. O John Kennedy foi lá e fez o gol do título. Olha, o Fluminense aposta na base, o Inter não aposta. Vocês sabem o que aconteceu com o John Kennedy? Ele teve que ser emprestado pra Ferroviária de Araraquara no início dessa temporada e jogou o Campeonato Paulista pra uma equipe que disputa a 4ª divisão. Porque ele não tinha dado certo no Fluminense. O que aconteceu quando ele voltou? O Diniz deu confiança pra ele. O Diniz começou a botar e não importava se ele errasse. E o Diniz é mestre nisso, porque ele fez isso no São Paulo com o Brenner, por exemplo, que era outro desacreditado que ele colocou pra jogo. Então calma, calmem com os jovens, tá? O Luca não tem gols, meu Deus, o Luca tem um gol só pelo Internacional. Calma, ele mal jogou, ele mal teve minutagem. Vamos lá, vamos seguir o trabalho, tá? Vamos seguir o trabalho, que se seguir o trabalho o Inter vai ganhar alguma coisa, nem que seja o gauchão, tá? Nem que seja, enfim, né? Qualquer coisa, tá? Eu aceito, a Sul-Americana eu tô comemorando, tá? Então, é isso, tá? Desculpa aí pra quem não gosta de escutar eu me exaltando, mas eu preciso falar, tá? Porque eu sei que não vai ser comentado isso na imprensa gaúcha, que o Internacional é o segundo melhor time depois da sua eliminação na Libertadores. Ninguém vai falar disso. Ninguém vai exaltar que o Inter tava há 36 anos sem derrotar o Cruzeiro no Mineirão. Ninguém vai falar, tá? Então eu vou falar aqui